Pai do Senhor querido, estão de volta. Hoje, quinta-feira, né? Dia 9 de abril de 2020. Mais uma vez aqui para trazer para você uma palavra de esperança, certo? Então eu quero convidar você que está entrando agora para compartilhar essa live entre seus amigos, né? E para que a gente possa também abençoá-los através da palavra de Deus. Está comigo nessa manhã o pastor Jodemir, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Salgueiro, homem de Deus, meu amigo, e veio aqui estar conosco, vai estar também participando um pouco juntamente conosco. Antes da gente iniciar a ministração, eu quero tratar um pouco do tema e lembrar você que Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, é o Senhor da minha e da sua vida, e Ele tem desejo de nos abençoar. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia. Hoje nossa reflexão será no Salmo de número 26, ou 126, né? Especialmente o versículo de número 5. E o tema da nossa palavra de esperança hoje é lágrimas que resolvem, né? E eu quero, antes de iniciar a leitura, a ministração, perguntar aqui o pastor Jodemir, para que ele possa falar um pouco sobre isso. Pastor Jodemir, as lágrimas resolvem alguma coisa? O que é que você acha? Muito. Muito. Resolve muito, porque ela age de maneira bastante interessante. As lágrimas, elas aliviam a alma, né? As lágrimas, ela tem o poder até mesmo de cura. Isso. Quando a gente se prende muito, não Pode chora. Um pouquinho mais pra gente. A gente não chora, a gente muitas vezes deixa guardadas feridas profundas. Mas quando as lágrimas caem, a alma se liberta daquela dor e acontece a cura, né? Sim. Precisamos. Veja, você não entende como é bom de vez em quando chorar, principalmente aos pés do Senhor Jesus. Muito bem. Principalmente aos pés do Senhor. E você, o que é que você acha? As lágrimas resolvem alguma coisa? Esse é o tema da nossa palavra de esperança nessa manhã de quinta-feira, né? Nós estaremos refletindo acerca dela, lendo o Salmo de número 126, né? E o versículo de número 5, que diz assim. Eu quero convidar você a estar acompanhando conosco, certo? Essa leitura. E se você tem a Bíblia, você está na sua casa, abra sua Bíblia e vamos compartilhar nesse momento uma palavra de esperança ao teu coração. Diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 126, versículo de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz a palavra de Deus. Lágrimas que resolvem. Para muitas pessoas, as lágrimas, elas são sinais de fraqueza. Mas na verdade, queridos, as lágrimas ou a lágrima é um dos bens mais preciosos que o Senhor realmente nos concedeu. Chorar é um escape e uma forma de esvaziar as dores da alma, como falou aqui o nosso querido pastor Jodemir, queridos. E as lágrimas que são retidas, certamente elas vão endurecer o coração devido ao acúmulo de mágoas. E a gente pode ver um registro das lágrimas retidas na palavra de Deus, né? De pessoas que passaram por dificuldades, se tornaram amargas por perdas e situações trágicas na sua vida. E um registro bem conhecido é a história de Noemi, que é registrada no livro de Ruth. O texto diz o seguinte: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tens afligido tanto. Lá em Ruth capítulo 1, versículo 20 e 21, esse é o registro da dor do coração de Noemi, da amargura do seu coração. Se você não conhece a história, depois eu recomendo você ler o livro de Ruth. Houve uma grande seca em Belém. Noemi, casada e tinha 2 filhos, ela então parte para uma outra nação em busca de uma situação melhor, enquanto ela estava bem, enquanto ela tinha recursos. E a Bíblia diz que ela vive 10 anos naquela nação, em Moabe, e quando ela então chega naquela nação, seu esposo morre, e os seus filhos continuam. Então ela é viúva, mas tem a segurança da manutenção dos seus filhos casam também naquela terra, né? E mais tarde os seus 2 filhos então morrem também. E a Bíblia diz que Noemi sabe que Deus favoreceu a sua terra enviando chuva, e ela resolve voltar. E quando ela resolve voltar, já triste, amargurada pelas perdas que ela realmente teve, as suas noras vêm com ela. Mas no meio da estrada, ela então dispersa as suas noras, dizendo que elas pudessem então cuidar das suas vidas, para que ela não fosse motivo de peso para aquelas jovens viúvas também como ela, que poderia casar novamente e não mais ela. Mas Ruth resolve realmente ficar com a sua sogra e cuidar dela e vir realmente para a cidade de Belém. E Noemi, queridos, quando está conversando com essas mulheres, nós vemos que Noemi então fala da amargura do seu coração, né? Porque ela via que Deus tinha levado ela a passar por uma situação difícil. Na realidade, ela estava ali culpando tudo aquilo realmente a Deus, porque Deus a afligira. Isso é a palavra de realmente Noemi. Se tornou uma mulher amargurada por causa das perdas que ela realmente teve, perdas materiais, perdas familiares, né, de entes queridos, e agora ela se via uma mulher sozinha e ela se tornou uma mulher amargurada, né? Mas a Bíblia, ela também registra a história de pessoas que venceram, né, e venceram nas lágrimas, como é o caso de Ana e também da mulher cananeia. Ana, a mãe do profeta Samuel, que também passou por situações de aflição, sendo perseguida pela sua rival, sendo discriminada porque ela não era uma pessoa no sentido social abençoada por Deus, pelo fato de Deus ter privado ela de gerar filhos. E nós vemos que Ana, então, ela vai à casa do Senhor com o seu marido todos os anos, e a Bíblia diz que ela derrama o seu coração e a sua alma na presença do Senhor, né? E a Bíblia diz que depois daquelas lágrimas, então Deus usa o sacerdote para declarar a bênção sobre a vida dela, quando ela então consagra, faz um voto a Deus na sua tristeza, na sua angústia, e em lágrimas, na presença de Deus, ela então faz um pedido e um voto a Deus. Ela diz ao Senhor: se o Senhor me der um filho varão, né, eu então o devolverei ao Senhor, né? Então a Bíblia diz que o sacerdote então dá uma palavra de bênção no final a Ana, depois desse tempo de choro, de oração, de quebrantamento, e um ano depois Ana então está contando a vitória. Ela
gera realmente o seu primeiro filho, a Samuel, e ali quando Samuel completa o ano do desmame, ela então leva Samuel para ali o tabernáculo, para entregar ali em Siló ao sacerdote, e ela diz: porque por esse menino orava eu, né? E o Senhor atendeu a minha oração, e eu venho devolver ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos também as lágrimas da mulher cananeia, queridos, que havia então clamado ao Senhor para que pudesse atender também a sua oração, porque a sua filha estava endemoniada, né? E ainda que Jesus é duro para com ela, ela humildemente então diz ao Senhor que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa realmente dos filhos. E ali o Senhor então admira a humildade e a fé daquela mulher e abençoa, curando, libertando a sua filha. Lágrimas, queridos, que resolvem, certo? Nós vemos aqui que a história de Ana representa a história de muitas mulheres casadas, onde o marido vive uma poligamia ou um caso extraconjugal permanente, e a esposa não tem força, nem tem condição de sair daquele relacionamento conjugal e refazer a sua vida sozinha. Então, queridos, como ela não tem saída, pelo fato dela ser totalmente dependente financeiramente do seu marido, ela suporta a angústia e a dor da traição, da infidelidade e também dos maus tratos, queridos. Este não era o caso de Ana, porque Ana tinha um marido que a amava, e a lei dava a ele o direito de casar com outra, de ter uma outra esposa, quando a sua esposa, a sua primeira esposa, não podia gerar ou não pudesse gerar filhos. Elcana amava Ana, certo? Mas Ana vivia sofrendo pela perseguição da sua rival, queridos. Por quê? Porque a situação trouxe a rival de Ana para dentro da sua casa. E ela, estéril, era humilhada constantemente, numa época que não podia haver maldição maior do que uma mulher que não pudesse gerar filho, ter a madre fechada. Então, estando diante dessa situação irreversível aos olhos humanos, Ana assumiu sua situação e resolveu derramar seu coração perante ao Senhor com lágrimas diante da sua face em oração. O que é que você tem feito com as perdas que você tem tido na vida? O que é que você tem feito com as situações de lutas, né, de dificuldade, de humilhação e de opressão que você tem sofrido? Deixado o seu coração se amargurar, como realmente fez Noemi? Ou você tem tomado a atitude de Ana, queridos, né? De chorar diante de Deus, de apresentar diante do Senhor a sua causa. Nós vemos que Ana, ela chorou diante de Deus, mas também diante do seu marido, ela demonstrou um semblante então triste. O interessante é que o seu marido não via motivo para Ana estar daquela forma. Por quê? Porque ele a amava, ele dava sempre o melhor das coisas para Ana, certo? E ele não entendia porque Ana não realmente estava alegre com o seu amor, que apesar dele ter uma outra esposa dentro do direito da lei, porque ele, para ser bem visto na sociedade, ele precisava ter filhos, né? Mas ele tinha Ana como a sua principal. Então, nesse sentido, ele não via razão para Ana realmente viver entristecida. Claro, talvez ele não observasse que Ana era perseguida pela sua rival. Talvez a sua rival fosse uma mulher dissimulada, né, Penina, que na frente deles era uma alegria só, tratava Ana bem, mas quando ele saía para os seus afazeres, os seus trabalhos,
ela poderia estar agindo dessa maneira. Na frente dele agia de uma forma, e quando ele não estava, maltratava Ana. E ele não conseguia ver que a sua mulher, a quem ele a amava, estava sendo humilhada realmente pela sua rival. É por isso que no versículo 6 e 7 de 1 Samuel capítulo 1, nós vemos que Elcana chega para Ana, né, e pergunta: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Nós vemos aqui, queridos, que o marido não percebia que a sua esposa estava sendo provocada pela sua rival. E aqui eu quero abrir aqui um parênteses, colocando uma palavra de conselho para os esposos. A Bíblia mostra que o marido ele deve cuidar e proteger a sua esposa, tratar dela como um vaso mais frágil. Isso significa que o homem ele precisa, o esposo, compreender a situação e fragilidade emocional da mulher. Por isso que Pedro, escrevendo, aconselhando aos maridos, na sua primeira carta, capítulo 3, 7, ele diz assim: olhe, maridos, vivei com elas com entendimento. Então tem marido que, pelo homem ser mais racional do que emocional, ele não compreende as emoções das mulheres, não compreende a emoção da sua esposa, e ali muitas vezes ele age de forma agressiva, e é duro para a mulher buscar apoio e conforto no objeto do seu amor, que é o esposo, e ela não encontra esse apoio afetivo, ela não encontra essa compreensão que ela necessita naquele momento. Então é preciso que o marido possa estudar a sua esposa e conhecê-la, para que possa dar a ela aquilo que o seu coração necessita. Isso é de suma importância. Identificar a sua real necessidade e compreender, porque tem coisas que para o homem parece ser besteira, mas para a mulher isso tem um profundo significado, e nós precisamos compreender e tratá-la de forma realmente melhor. Ana chorou diante não só do seu marido, mas ela também chorou diante de Deus, queridos. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ainda assim, na casa do Senhor, ela também, a princípio, foi incompreendida pelo sacerdote que representava a Deus. Só depois que Ana realmente abre a sua boca e conta o seu estado, é que Eli, o sacerdote, então diz para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Agora, uma outra pergunta: qual das lágrimas contribuiu para a vitória na vida dela? As lágrimas com o seu marido, diante do seu marido, ou as lágrimas diante de Deus? Nós acreditamos que foi aquela lágrima derramada diante de Deus. Nós podemos chorar, muitas vezes chorar sozinho, e devemos chorar. Por quê? Porque é como o pastor Jaldemir falou agora. O que é que acontece, pastor Jaldemir, quando nós choramos? Aliviamos, né? Aliviamos. A nossa alma recebe alívio, certo? Nós não devemos conter as lágrimas. É incompreensível nós chegar e ver as pessoas parentes daquele falecido, daquela falecida, e a gente chegar para ela e dizer: não chore. É inconcebível isso. Primeiro porque o choro demonstra a tristeza pela partida daquele ente querido.
Segundo, porque o choro leva a alma a se expressar. E terceiro, porque esse choro vai trazer saúde para a própria alma, porque desabafou naquele momento, abriu seu coração. Então as lágrimas resolvem, certo? Nós devemos chorar, né? Às vezes também choramos diante daquelas pessoas que nós amamos por alguma situação que nós estamos vivendo de dificuldade. E por que choramos? Nós choramos diante de pessoas que nós temos intimidade, não é isso, pastor Gabriel? Com certeza. Que nós confiamos e que nós sabemos que aquelas pessoas vão compreender o nosso choro. E o que é que nós esperamos quando nós choramos diante de pessoas que nós temos intimidade? Compaixão, né? Carinho, afetividade, atenção, não é isso, pastor Gabriel? É verdade. Então é isso que nós esperamos, né? Embora muitas vezes a gente não recebe. Porque aquela pessoa, tal como Elcana, né, não compreende as nossas lágrimas. Mesmo que você não compreenda a lágrima daquela pessoa que convive com você, né, que você ama, seja esposo ou esposa, seja filho, seja filha, certo? Mesmo que você não compreenda, abrace, dê carinho, dê atenção, pergunta o motivo. Mesmo que você não encontre motivo ou razão depois que se expressar, mas dê o seu colo, dê o seu ombro. Por quê? Porque isso vai aliviar a alma e trazer segurança para aquela pessoa, certo? Então é importante nós entendermos isso, queridos. Ana não somente chorou diante do seu marido, mas ela chorou diante de Deus. E isso é que é importante. Esse é o melhor lugar da gente realmente chorar, queridos. Às vezes, nós choramos por autocompaixão. Por isso que às vezes nós temos a impressão que o Senhor não está nos ouvindo, não está nos escutando. Eu nem sei se Noemi, ela chegou a orar ao Senhor por tudo aquilo que ela veio passar, né, e perguntar o porquê. Eu acho que não, pastor Jaldemir. Porque na realidade pessoas amarguradas... O texto não relata isso. O texto relata que quando ela tem sofrido muito, né? Pode falar um pouquinho mais alto. Pela perca do esposo e a perca dos filhos, de maneira muito trágica. Ela, por causa da tristeza e amargura, ela decidiu, na verdade, voltar para morrer. Verdade. Ela não estava voltando para restaurar a vida dela em Israel, né? Em Jerusalém. Em Belém, ela estava voltando para ter um lugar para morrer junto da família. Verdade. Ela estava desistindo de tudo. Então é interessante a gente perceber isso que o pastor Jaldemir estava colocando aqui. Noemi, diferente de Ana, ela estava voltando para a sua terra não para a restauração, não para buscar um recomeço, mas ela estava voltando na ideia de que eu não vou morrer numa terra estrangeira. É verdade. Né? Já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer em casa. Já vou morrer. Só, exatamente. Vou procurar alguém, morrer perto dos meus pais que já estão guardados. Porque Deus ele não trabalha dessa forma, né, na nossa vida. Os planos de Deus eles sempre vão se concretizar. Ainda que Ele permita situações de aflição, de dor, de angústia e de perda. Deus ele sempre vai concretizar o seu propósito na nossa vida. Noemi não entendia o propósito de Deus na vida dela, mas Deus tinha um propósito, queridos, em relação a todo aquele sofrimento e aquelas perdas. Qual era o propósito? Mostrar a graça dele a uma estrangeira, não é? Porque Ruth era uma estrangeira, e pasmem vocês, Ruth está na genealogia de Jesus Cristo, do Salvador. Que coisa maravilhosa, irmãos. Noemi estava amargurada. Outra coisa que eu quero colocar para você entender é que mesmo na nossa amargura, Deus compreende a dor do nosso coração, não é? Verdade. Deus não abandonou Noemi. Embora naquele momento ela pensou que Deus tinha abandonado, porque Ele tinha permitido todo aquele mal sobre a sua família. Eu vejo assim, pastor Jaldemir, que a diferença era que Noemi depositava a sua segurança no esposo e nos filhos, em vez de Deus.
Com certeza. Não é verdade? Há muitas pessoas assim na casa do Senhor. Pessoas que muitas vezes estão na igreja porque os pais estão levando, porque o esposo está levando, porque o namorado está levando, mas não esquece de ir à casa do Senhor, porque o Senhor está lhe chamando, né? Que Ele é a segurança. Porque o Senhor pode ser a sua rocha firme, como Davi fala na maioria dos seus salmos. Exatamente. A gente tem o Senhor como a nossa segurança, a nossa rocha firme. A gente pode dizer para muitos, como ele fala lá no Salmo 4, no verso 8. Deitei e logo durmo, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Em segurança. Então, querido, é algo maravilhoso, né? Que coisa interessante que o pastor tem aqui abordado em relação à nossa confiança em Deus. Você pode ter filhos, você pode ter marido, certo? Você pode ter esposa. E vocês podem ter uma vida estável financeiramente falando. Agora precisa entender que os bens se vão, certo? Que essa segurança que nós temos muitas vezes nas coisas ou em pessoas em particular, antes de Deus, pode nos levar a uma situação de decepção. E nessa situação de decepção nos leva à amargura em relação a Deus. Porque Deus quer que a nossa segurança seja em primeiro lugar nele, certo? Por quê? Porque as pessoas elas são suscetíveis à morte, tá entendendo? E também a nos abandonar e nos deixar desamparado. Mas se a sua segurança for Deus, com certeza você não vai se amargurar e nem se desesperar quando abandonado for. Porque a sua confiança está em Deus. Você vai passar por aquela prova e por aquela luta, mesmo com choro, derramando-se na presença do Senhor, certo? Mas Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, pastor Jodemir, que a experiência de Ana de chorar e de orar na presença do Senhor, né, levou ela a receber resposta da sua oração e o desejo do seu coração foi realmente realizado. Em algum momento da sua vida você pode orar ao Senhor, chorar e ter a sensação de que Deus não está lhe ouvindo. Mas eu quero dizer para você que é apenas sensação. Deus nos ouve, porque a palavra dele diz que ele nos ouve. E Deus não mente, certo? Se ele diz que ouve, ele nos ouve. Porém, Deus não responde no momento em que nós oramos. Nem toda oração Deus responde naquele momento, né? A oração, queridos, pode ter 3 respostas, certo? Sim, não ou espera. Nós temos que entender isso, né, pastor Jodemir? Senão o nosso relacionamento com Deus será muitas vezes frustrante quando nós não entendermos a sua soberania, que Ele sabe o tempo e a hora de nos dar as coisas. Entenda a analogia entre você que tem filho, né, e que ele pede algo para você, e você tem coisas que você responde e dá naquele momento, mas tem outras coisas que você diz não, e tem outras que você diz espere. Deus, ele age também conosco dessa mesma maneira, e a gente precisa então entender, queridos, por quê? Porque Deus é soberano nas suas ações. Amém? Deus é soberano nas suas ações. Por isso, nós precisamos entender que Ele escuta, certo? Ele escuta a nossa oração. Mas Deus rejeita a nossa murmuração. Alguém já disse, pastor Jodemir, que a murmuração é uma linguagem do inferno. Porque a murmuração, ela diretamente, ela fere vamos dizer assim, ao coração de Deus. Isso.
E ao mesmo tempo, além disso, ela se torna aquela voz oculta da incredulidade, do que Deus está preparando para a sua vida. E isso é algo inaceitável para Deus, principalmente em relação aos seus filhos. Deus, Ele quer que os seus filhos confiem plenamente nele. E todos aqueles que murmuraram, você vai lendo na Bíblia, tiveram uma experiência não muito agradável com Deus. Né? É verdade. Existe uma diferença de murmurar e lamentar. Isso. O profeta Jeremias, ele se senta diante das coisas que estão acontecendo na cidade, lá naquela praça, e ele chora. E no seu choro ele lamenta todo o sofrimento que ele está vivendo, todo o sofrimento que a cidade está vivendo. E na sua oração, na sua lamentação e choro, ele é cercado pela multidão, e a multidão também começa a chorar e pergunta a ele qual é a solução. Isso. E ele diz claramente, olha, que se a gente se jogar aos pés do Senhor, se humilhar, né? Ele tem uma expressão assim, põe a tua boca no pó, que talvez ainda haja esperança, né? Isso. Ele não imputa a Deus nenhum mal, nem nenhuma culpa, ao contrário, ele reconhece que os erros lhe levaram àquelas situações, né? Exatamente. Os erros do povo levou àquela tragédia, levou àquela mortandade lá. Isso. Né? Então, E ao exílio. Já diferente do povo, né? O povo começa a murmurar mesmo. Isso. E julgar, não, foi Deus que deixou isso acontecer, porque isso, aquilo, outro, e ao ponto até mesmo de desobedecer agora as ordenanças do Senhor através do seu profeta. Né? Isso E o Jeremias ele ainda chega a dizer, do que se queixa o homem? Dos seus próprios Dos pecados. seus próprios pecados. É verdade. Não é? É as consequências, são as consequências, né? Então, queridos, olha, Deus, Ele escuta a nossa oração, mas Ele se cala diante do nosso tom de cobrança e de revolta contra Ele. É verdade. Ele se cala, É verdade. porque nós não temos razão. Por mais difícil que seja a situação que eu e você venhamos a passar, Deus não tem culpa disso não. Nós devemos nos queixar dos nossos próprios pecados. É isso que Jeremias então realmente fala, queridos. Este é o motivo porque há tantos cristãos amargos e descrentes do poder da oração. Deus, irmãos, jamais se sensibilizou diante de lágrimas de autocompaixão. Saul é um desses exemplos, certo? Que chorou quando falhou com Deus, oferecendo sacrifícios que não era o dever dele, certo? E ele, depois de confrontado pelo profeta Samuel, ele então chora. Samuel se compadece, por quê? Porque o homem vê a aparência. E a Bíblia diz que Deus vê o coração, queridos. Mas Deus, Ele sempre vai ao encontro de corações sinceros, humildes e doloridos. Nós temos um exemplo de Agar no deserto. Você lembra de Agar, da história dele, né, pastor? Foi uma história bastante complicada, né? Exato. Triste, coitada da bicha. Lá em Gênesis 21:17 diz: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também ouviu as lágrimas do rei Ezequias no palácio, quando recebeu uma sentença de morte do próprio Deus. Você pode receber a sentença de morte de uma autoridade, certo? Mas você receber do próprio Deus, não é? Você olha assim, não tem como eu escapar, não é? E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele então ouviu através do profeta a seguinte palavra: põe em ordem a tua casa, pois morrerás. Ele estava doente, tudo indica que ele estava com câncer, uma úlcera, não é? A Bíblia diz. E o profeta fez ele saber
que ele ia morrer, que Deus havia dito que ele tinha que colocar em ordem a casa porque ele iria morrer. Que bom, queridos, fosse que Deus, quando nós estivéssemos próximos de morrer, Ele pudesse nos revelar e dizer: cuida, ajeita aí porque eu vou te levar. Para uns seria bom, para outros seria um desesperador, não é? E para Jeremias foi desesperador. Aliás, para Ezequias. E a Bíblia diz que ele chorou muito e apresentou a sua vida diante do Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? As lágrimas de Ezequias resolveram a situação dele. E o Senhor acrescenta mais 15 anos, dando saúde a ele. Porque Deus é o dono da vida. Ele nos fez e Ele tem poder de nos restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também as lágrimas da mulher cananeia. O texto lá de Marcos, no capítulo 15, 22 a 28, diz: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essas lágrimas, queridos, que ela derramou diante do Senhor, trouxe para ela a vitória, que foi a libertação da sua filha. Você que tem filhos e filhas envolvidos com drogas, que tem sido possuído por demônio, talvez porque alguém da família tem envolvimento com baixo espiritismo, com feitiçaria, e abra a porta da sua casa para os demônios dominarem e possuírem o corpo de parentes seus. Jesus pode libertar. Só Ele pode fazer. Não é verdade, pastor? Só Ele, certo? Quando a gente vai e clama realmente ao Senhor. Aquela mulher buscou ao Senhor, né? E ela foi fortalecida na sua alma, porque o Senhor trouxe consolo e alegria para a vida dela. Deus também trouxe consolo e alegria para a vida de Ana, a ponto dela falar: o meu coração se regozija no Senhor, a minha alma, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Deus ouviu Ana, Deus trouxe salvação, provisão, aliás, Deus trouxe a bênção do filho. Deus ouviu, queridos, a vida da mulher cananeia através de Jesus Cristo, e Deus trouxe libertação para aquela mulher. Deus ouviu Agar. Deus ouviu também Ezequias. Sabe o que é que eu vejo aqui, pastor Jodemir? Que não importa a condição social, Deus nos alcança quando as nossas lágrimas diante dele são lágrimas de sinceridade e de um coração humilde, quebrantado, pedindo a solução dele. Veja bem, ele ouve uma viúva, socialmente bem, certo? Mas tinha esse problema, certo? Deus ouve uma estrangeira, a mulher cananeia, que não tinha direito nenhum à bênção de Deus. Deus ouve um rei no palácio. Então eu quero dizer, da casa de Taipa à grande mansão, Deus ouve, porque não faz acepção de pessoas. As lágrimas que resolvem são aquelas que regam a fé em Deus e que se humilha perante Ele na certeza de que vai ser ouvido. Ana se lançou aos pés do Senhor. O rei Ezequias voltou o rosto para a parede e em choro buscou ao Senhor. A mulher cananeia se lançou aos pés do Salvador e ela recebeu a libertação da sua filha como bênção. A pergunta é: e você? O que vai fazer? Se tornar uma pessoa amarga, murmurando e reclamando da vida e culpando a Deus pelos seus infortúnios? Ou vai
tomar a decisão de Ana, do rei Ezequias e da mulher cananeia de buscar ao Senhor. Eu creio, pastor Jodemir, que a decisão mais acertada é chorar diante da presença de Deus. Verdade. Agora me diga por quê. Olha, primeiro, a resposta, né? A resposta de Deus é sempre com misericórdia. Segundo, amados, a solução não está, na realidade, vinda dos homens. Você vai ver isso, o maior exemplo é aquele pai que pede para os discípulos libertar seu filho que estava endemoniado. Exato. E os discípulos não puderam fazer nada, porque tem coisas que não é para o homem fazer. Tem coisas que é para Deus fazer. Somente Ele tem o poder. Na verdade. E tem lágrimas que os homens só vão poder lhe observar. Alguns vão até bater no teu ombro dizendo assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Essa palavra não ajuda em nada. Nada. Tem outros que vão dizer, vovó, a gente vai orar por você. Pelo menos uma coisa boa, a gente vai orar. Mas quando você dobra seu joelho, inclina seu coração ao Senhor e chora, a própria palavra nos fala que Ele se inclina para ouvir o choro do oprimido, né? Isso. E isso traz ao coração de Deus o que trouxe ao coração do Senhor Jesus quando Ele viu o choro daquela mãe que estava levando seu filho lá em Naim para ser sepultado, aquela viúva. É verdade. A única família que ela tinha. A única coisa que ela tinha de precioso era seu filho. E a Bíblia diz que ela chorava tanto, que quando Jesus passou, o coração dele se comoveu. É verdade. Comoveu. Eu tenho certeza que ela dizia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Né? No seu choro, na sua angústia, percebe-se que muitos já tinham dito para ela, não chore, Isso. não chora. Mas quando Jesus olha para ela, o coração enche de compaixão. E a Bíblia diz que ele só diz para ela uma coisa, né? Não chores, não chores. A solução estava agora, naquele momento, né? Louvado seja o Senhor. Estava naquele momento diante dela e ele diz para ela, não chores. E vira para o jovem e diz, olha, levanta e entrega o filho para aquela mãe. Isso acontece quando a gente rasga o nosso coração, a nossa alma. Davi pede muitas vezes no seu salmo que a gente rasgue a nossa alma diante do Senhor, né? Alivie tudo que está dentro do nosso coração diante do Senhor, porque Ele é a única solução. Verdade. Então, queridos, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As lágrimas é vista na Bíblia como uma semente, quando ela é plantada diante do Senhor. Israel, ele chorou muitas vezes em cativeiro babilônico. Deus havia dado uma promessa e o Senhor cumpriu a sua promessa. E um deles compôs esse hino que é registrado nesse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu imagino Ana, quando percebeu a sua barriga crescer. Eu imagino a alegria dela, quando ela então viu aquela criança crescendo dentro dela. Quando ela ganhou aquela criança, deu à luz àquela criança, a alegria dela. E ela diz, o Senhor me deu motivo de riso. Deus vai te dar motivo de riso, certo? Confia no Senhor, derrame teu coração perante Ele, porque Deus é bom. Independente das coisas ruins que aconteceram ou acontecem na sua vida, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer receber a tua oração, certo? Ele quer que você abra o seu coração diante dele com fé e apresente a sua petição, porque Ele ouve a nossa oração e Ele muda a nossa sorte. Quando você assim o fizer,
será grande testemunho para outras pessoas que verão a sua vida e a sua bênção e dirão: grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas fez o Senhor por ela. Por isso, estamos alegres, né? Alegre. Essa alegria vai envolver não somente você, mas também as demais pessoas, porque quando Deus nos abençoa, é para que a gente possa também transferir bênção para outras pessoas. Não é isso, pastor José? Pois Deus abençoe você. Obrigado por a sua atenção, por esse momento que você escolheu para ouvir uma palavra de esperança ao teu coração. Agradeço também a participação do pastor Jodemir, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui em Salgueiro, nosso amigo, professor também do nosso seminário, ali o CETEBAN, né? Preparação de obreiros e pastores aqui no sertão. Ele é um dos nossos professores, também a sua esposa. Então Deus te abençoe. Eu vou só lembrar aqui o nome das pessoas que estão conosco, né? Aqueles que aparecem, tem alguns que estão, mas não aparecem aqui. Manda um abraço aqui para a irmã Mary Nogueira, lá em Floresta. Deus abençoe a você e sua família. Irmã Socorro Soares, esposa do irmão Edson, né? Irmão José, conserva também sua esposa, sua família, suas filhas, irmã Girlene também. A irmã Thaís, que está nos ouvindo, também o irmão Luizinho, seu esposo. Irmã Vanessa Carvalho, Deus abençoe. Irmã Nina, a irmã Euda Mazukierres, né, a esposa do irmão Charles, né, que Deus abençoe. Ela diz aqui, e como as lágrimas resolvem, né? Não existe nada melhor do que colocarmos aos pés do Senhor e derramar nossa alma, né? Um abraço aí para a irmã Euda, né? Ao irmão Zinaldo, lá em Cabrobó. Quer chorar? Chore nos pés do Senhor. É verdade, meu irmão, melhor lugar. Irmão Rivaldo Feitosa, um abraço também, Deus abençoe. Irmã Ila, né, lá em São Paulo. Irmão Wellington Nascimento. A irmã Irenice, também em Cabrobó. Irmã Francisca Eline, lá em Petrolina. A irmã Luciene, esposa do nosso diácono Cláudio. Railane, Aline Railane também, que está conosco nessa manhã. E a Igreja Presbiteriana de Salgueiro, né? Deus abençoe o nosso pastor Claudemir, né? É mesmo? Um amigo, gente boa mesmo. Deus abençoe aí, está fazendo um bom trabalho aí na Igreja Presbiteriana aqui em Salgueiro. Pastor Elândio, um abraço, querido. Você é um chegado do coração, certo? Você é uma bênção de Deus. Um abraço mesmo. Né? Lá em Recife, nosso pastor Mildinho, né? Chama ele de Mildinho, mas ele é maior que uma porta. O cabo é grande mesmo, mas é uma bênção. E a gente chama de pastor Mildinho. Um abraço aí, Shalom Adonai, meu querido. E pastor Iveson, né? Pastor Iveson, nosso amigo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá em Santa Maria da Boa Vista, né? No Ministério Abreu e Lima. Um abraço aí, pastor. Estamos com saudade de você, né? Apareça aqui. Mantaine, um abraço. Deus abençoe. A irmã, o irmão Gabriel Anjos também, tá? Antônio Vitorino, nosso amigo ali do coração. E a irmã Silvia Carla também está ouvindo a palavra do Senhor conosco aqui, né? Deus não resiste, e Silvia colocou aqui, há um coração quebrantado na sua presença. O melhor lugar para chorar e nos humilhar na presença de Deus, diz aqui a irmã Silvia Carla, né? Deus abençoe aqui. Ela está dizendo 2 homens sábios, pastor Rubens e pastor Jodemir, né? Irmão Socorro Soares, irmão José, que já falei aqui. Irmã Vânia, está sempre conosco, irmã Vânia Gomes. Deus abençoe, querido. E também a irmã Eva Vilma disse que já chorou muito na presença do Senhor, né? E mesmo sem merecer, o Senhor lhe tem ouvido. Irmã Alexandra Nascimento, irmão Mário também, Deus abençoe, no nome de Jesus. Joséildo Santos, lá em Serrita. E o meu amigo, né? E que foi cunhado, o Temístocle Vieira, ele sempre diz: eu estou sempre ligado aí nas suas lives, lá em Petrolina, né? Deus abençoe, no nome de Jesus. Temista, tenho orado por você, pela sua família, né? Eu sei que Deus está agindo, você está debaixo da promessa. Um abraço, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Amanhã estamos de volta a partir das 10h15. Né? A paz do Senhor. O pastor Jodemir vai fazer uma oração rápida para a gente concluir.
Soberano, obrigado por esse momento tão especial que tu nos concedeu. Amém, Jesus. Ministrar a tua palavra ao coração sedento nessa manhã. Ministra a sua bênção sobre aqueles que ouviram e nos leva em paz para os nossos lares. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Leia a palavra, ora ao Senhor, Ele vai te ouvir. Obedeça e você receberá a bênção. Certo? Deus te abençoe. Deus abençoe.